boas-vindas ao terceiro episódio FECAM Debate Saúde. Hoje temos a alegria de receber da região da Malc, da região de saúde do Alto Uruguai Catarinense, a secretária de Concórdia, a secretária de saúde Leide Mara, ex-prefeita do município também de Itá, e também a nossa querida Juliana Batista, secretária municipal de saúde de Itá. Primeiramente, irei fazer a minha audiodescrição. Sou Elton Gandim, trabalho no setor de saúde da FECAM. Estou usando uma camiseta azul em alusão ao Novembro Azul. Sou homem de meia idade, cabelos grisalhos, uso óculos, tenho olhos claros e faço parte da equipe da FECAM aqui da sede. Gostaria também agora que a minha amiga Leide Mara se fizesse a sua audiodescrição e sua apresentação. Olá, é uma satisfação estarmos aqui na FECAM, que é a nossa casa também. Agradecer o convite do nosso ex-colega, né, Elton? E para nós é uma honra tê-lo aqui na FECAM agora, né, representando aí a área da saúde, fazendo um belo trabalho nessa área. O meu nome é Leide, né, já fui apresentada aqui pelo Elton, secretária de saúde do município de Concórdia. Sou uma mulher de meia idade, cabelos castanho, olhos claros. Estou usando uma camisa branca. Acho que é isso, né? Isso mesmo, Leide. As principais características, né? Agora a nossa amiga Juliana será fazer a sua audiodescrição e sua apresentação. Olá a todos que estão acompanhando. Obrigado primeiramente a você, Elton, e ao espaço, né, que nos foi cedido nesse momento aqui pela FECAM. É muito importante esses momentos de conversa e de debate para que a gente consiga trocar experiências e passar o que foi exitoso nos nossos municípios para todos os municípios do estado de Santa Catarina. Então, como eu já fui apresentada pelo Elton, eu sou a Juliana, tenho uma estatura mediana, 1,70 m, cabelos castanhos, lisos, olhos castanhos. Eu acho que seria isso. Obrigado, Juliana. Obrigado, Leide. Neste terceiro episódio do FECAM Debate Saúde, a gente gostaria de tratar assuntos voltados ao verão. Essa situação que não é só lazer e praia, mas na área da saúde, né, Leide, nós temos uma preocupação muito grande com a chegada do verão, da temporada, com relação à dengue. E na região da Malc, lá do Alto Uruguai Catarinense, no início deste ano, juntamente com a Covid, vocês tiveram um surto muito grande de casos de dengue. Eu gostaria de que vocês relatassem como que foi a experiência, como que foi as medidas adotadas de sucesso para vocês superarem e darem uma qualidade de vida para a população. Realmente, então, no verão, quando a gente achou que estava se livrando, digamos assim, do vírus, né? Se livrando não, porque o vírus ele continua presente, vai continuar, né? Mas enfim, a gente estava, nossas equipes e profissionais, a gente achou que podia respirar um pouquinho mais tranquilos, chegou a dengue para nós, né? Então, a dengue na nossa região, a gente não tinha tido casos isolados. Então, nós tivemos aí que nos reorganizar novamente para enfrentar a dengue. E a dengue, assim, para quem não teve ou para quem não passou pela dengue, os sintomas, eles são, pela descrição de pacientes que tiveram Covid e tiveram dengue, realmente, os sintomas da dengue, eles são terríveis. As pessoas ficam abatidas, as pessoas ficam... É muito mais difícil esse enfrentamento. E a dengue também, se você não cuidar, ela avança, ela evolui muito rápido. Então, quando nós vimos, Elton, a gente, né, a Juliana ali na nossa região, a gente estava com os postos cheios. E aí nós precisamos, né, nós tínhamos já desativados aí os postos de referência, de retaguarda para o Covid. E aí nós precisamos ativar novamente, né,
os centros de referência e os centros de retaguarda para atendimento da dengue. Porém, a gente viu que isso não era o suficiente, porque as pessoas iam chegando de todo lado, e mal, elas evoluíam na fila, às vezes ali aguardando, né, para serem atendidas, elas acabavam desmaiando. Então nós começamos a hidratar já, quando as pessoas chegavam lá no posto, elas estavam ali aguardando e nós já fazíamos a hidratação oral, para que elas se mantivessem hidratadas, né, para não evoluir aí para um quadro, né, às vezes de desmaios, enfim. Então, nós precisamos, né, aumentar o horário de atendimento. E aí, a gente vendo que não era suficiente só os centros de retaguarda, né? A gente começou a atender em todos os postos, né? Nós fizemos um treinamento com todos os nossos profissionais, porque era algo novo também, um treinamento com os médicos, né? Para fazer esse enfrentamento, a Secretaria de Estado de Saúde, assim, foi muito importante, né? Muito ágil também nesse treinamento, nessas capacitações. As regionais de saúde, nós temos a Regional de Saúde lá em Itá, onde tem os profissionais também que trabalham. Vou aqui fazer uma menção ao nome do Felipe, que é o biólogo responsável pelo programa da dengue. Ele foi muito presente, muito parceiro também, né? O Estado instalou um gabinete de crise também lá na região de Chapecó. Mas o enfrentamento mesmo direto, tu sabe que tu foi gestor de saúde, são com as nossas equipes, com os nossos profissionais, né? Nós estamos na parte da gestão, mas os profissionais é que estão na ponta, né? Então, todo mundo aí vestiu a camisa aí super poderosa, né, do SUS, e fizemos, então, esse enfrentamento aí à dengue. Leide, aproveitando essa deixa da Leide, que muito bem explanou, Juliana, lá em Itá eu sei que foi um dos primeiros municípios que teve casos, né, de dengue. Como que foi o manuseio, o trato e as ações no dia a dia com relação a esse assunto que veio em paralelo com a Covid? E é muito difícil, né, você treinar as equipes, porque em municípios pequenos as equipes são reduzidas. Como foi em Itá para vocês? Olha, Elton, bem como a Leide explanou para nós também aqui no início, nós estávamos vindo de uma situação de Covid, né? No início do ano ali a Covid acabou sobrecarregando ainda mais a unidade de saúde, a atenção básica, né? Os casos se voltaram nesse sentido e, paralelo ao Covid, começou a vir a questão da dengue. Nós tivemos em fevereiro mais de 1.000 casos de dengue no município de Itá. E era uma realidade completamente atípica, nós nunca tínhamos tido uma realidade dessa no nosso município e muito menos na nossa região. Então foi difícil até você estruturar um fluxograma, organizar a estrutura e os profissionais para estarem capacitados para conseguir atender da melhor forma possível os pacientes e evitar que fossem evoluindo e que fosse agravando a situação, né? O manejo no início ele é fundamental. Essa questão que a Leide colocou da hidratação, nós tivemos que organizar na unidade de saúde um espaço para fazer essa parte da hidratação, da observação de pacientes, porque até mesmo o hospital que nós temos no município é um hospital pequeno e ele não dava mais conta de atender. Nós tivemos dias de atendimento que nós tivemos quase 400 pacientes num dia. Itá é um município com 6.500 pessoas, né? Então, assim, a nossa sorte para conseguir vencer esse desafio foi justamente nós tínhamos acabado de aderir ao programa Saúde na Hora, com 12 horas de atendimento, né, ininterruptas, das 7 horas da manhã até as 19 horas, sem fechar o meio-dia. Consequentemente a isso, a gente conseguiu trazer mais profissionais para atuar, né? Como a gente não tinha desabilitado ainda a Central Covid, então ela passou a atuar paralelamente, né, a dengue e Covid ao mesmo tempo. Então, dessa forma, a gente conseguiu se estruturar e atender, né, com agilidade a demanda que vinha surgindo. E o enfrentamento à dengue, ele é fundamental, a gente tem que ir para a rua, né? Infelizmente, não tem uma forma mágica que você vá conseguir atender ou estabilizar os casos sem essa questão de você atuar diretamente lá na base, lá nos criadouros da dengue. Então, assim, é uma dificuldade grande de você conscientizar a população, de você passar para a população o quanto é importante a eliminação dos criadouros e que isso depende de cada um de nós. Cada um precisa fazer a sua parte. São 10 minutinhos por semana que a família ou que a pessoa tira na sua casa para olhar o seu quintal. E isso é fundamental e faz toda a diferença. Juliana, muito bem lembrado, né? Para fazer
boas práticas e ter êxito nessas boas práticas, tem que ter o envolvimento de todos os setores. Leide, lá em Concórdia, no surto da dengue juntamente com o Covid, como que foi a reação da população com o chamamento com relação a esse problema da dengue? Foram bem aceitos as iniciativas feitas pela Secretaria Municipal de Saúde? Então, como foi colocado aqui muito bem pela Juliana, acho que o nosso maior desafio foi realmente a gente mobilizar a população. Porque o enfrentamento à dengue é uma luta de todos, né? E os nossos principais focos, às vezes as pessoas acham que foi na indústria, né? Foi no ferro velho, na mecânica, não. Foram nas residências, né? E é muito difícil, às vezes, a população entender, demora um pouquinho, mas depois ela começa a aceitar. Mas a gente teve várias medidas lá, nós fizemos vários mutirões lá nos bairros, né? Principalmente os bairros com maior incidência dos casos, assim. E as pessoas, assim, é cultural isso, de ter o vasinho de flor, de ter... as pessoas não se atentam que aquela água parada ali, não é... Às vezes as pessoas confundem com lixo, sujeira. Sim, a sujeira, às vezes, ela é propícia porque ali acumulam água, né? Mas o mosquito, ele se cria, o ovo, ele é depositado, né? Numa região, sempre de parede rígida, numa região mais rígida, e ele vai eclodir quando em contato com a água. Então, esse cuidado é fundamental, né, que precisa ter. E a gente teve uma situação lá muito das caixas d'água, que até se demorou para identificar, né, esse problema, né, as caixas d'água que não eram tampadas adequadamente, enfim. Então, a gente teve, assim, esse desafio, foi um baita desafio, né, e porque é impossível combater a dengue somente com os profissionais de saúde, né. A dengue é um problema de todos, é um problema da sociedade, é um problema da comunidade, né. Então, a gente teve bastante, nós fazíamos lá, quando a gente fazia os mutirões nos bairros, ia todo mundo lá para o bairro, era carro de som, era polícia militar, polícia civil, bombeiros, escola, a sociedade civil organizada, enfim, era muita gente lá para conseguir mobilizar a população, chamar a atenção para assim, o quanto estava sério a nossa situação naquele momento, né, naquele período, e que a gente precisava impedir esse avanço. E aí nós também tivemos a contratação de profissionais, a gente aumentou a contratação de médicos, a contratação dos agentes de endemias, nós aperfeiçoamos a legislação para a gente poder, muitas vezes nós fazíamos o mutirão só de notificação. Entrava na casa, verificava, enfim, e notificava aquela residência e dava, acho que são 48 horas para corrigir. Caso não corrigisse, aí essa família ela recebia uma multa, né? Então, muitas vezes são atitudes assim que elas não são muito bem recebidas no primeiro momento, mas elas são necessárias para você fazer esse enfrentamento, né? E nós continuamos lá agora no inverno também, a gente não parou, a gente continua ativamente, né, na campanha, porque a gente sabe que o verão está vindo aí. Hoje nós tivemos 5.124 casos de dengue em Concórdia, né? 870 focos, né? Hoje a gente não tem foco, não tem caso, mas amanhã a gente não sabe, né? O verão ainda não chegou com força total, né? A gente ainda está em períodos de inverno. Então, nós estamos, né, a gente se preparou e continuou o inverno todo. E outra ação importante que a gente fez também, que nós fizemos lá, né, foram nas escolas, com as crianças, a gente montou um teatro e foi o inverno todo, ele foi para todas as escolas, né, um teatro lá com o Sapo Serafim, né, que é o mascote, né, que é o sapo, que, enfim, tem toda uma história em cima disso, né, e a gente trabalha em todas as escolas com as crianças, então também isso é fundamental. Um desafio grande, né, Juliana, que a gente teve, foi a falta de medicamentos, a dificuldade de conseguir medicamentos, e nesse ponto a gente se ajudou muito, a gente se emprestava soro, emprestava dipirona injetável, né. Foi importantíssimo. Foi importantíssimo, assim, essa solidariedade também entre os municípios, né, porque a gente estava na iminência, né, de ficar sem os medicamentos aí para o tratamento.
Juliana, com o verão chegando, como muito bem a Leide disse, que ainda na região da Malc, lá ainda temos o inverno ainda, né, o friozinho, mas com a iminência da chegada da estação do verão. E como muito bem a Leide falou, os insumos. Qual que é essa preocupação lá em Itá, ou, né, na nossa região lá da Malc, falando... os municípios têm essa preocupação porque a gente sabe que nunca é demais a gente estar prevenidos para poder suprir as necessidades que surjam. Como que está aí, tá? Ela está enxergando que novamente vão ter momentos de bastante dificuldade com a chegada do verão e novamente com a dengue? Olha, Elton, a gente está trabalhando firme, né? Como a Leide colocou, desde o início do ano nós não paramos os trabalhos, né? De combate à dengue, de estar na rua. Eu gostaria de agradecer principalmente às ACS, os agentes comunitários de saúde, que nos deram total suporte e aporte, né? Nas campanhas e nos mutirões. Ao pessoal que trabalha diretamente na dengue. O Felipe foi fundamental e muito importante da Regional de Saúde. Se não fosse o suporte que ele nos deu, porque nós não tínhamos esse conhecimento da dengue, do enfrentamento da dengue. Né? Se nós não tivéssemos esse suporte próximo a nós, a equipe de saúde, os enfermeiros, os médicos, todos se desdobraram imensamente para conseguir atender bem a população. Nós fizemos diversos mutirões no município de Itá, contamos com o apoio também dos bombeiros, da Polícia Militar, a Defesa Civil, as ACS, o pessoal da dengue, toda a sociedade se mobilizou em combater a dengue, porque é um problema, como a Leide colocou, é de todos nós, é da sociedade. Então, desde de fevereiro, a gente vem trabalhando, nós tivemos nas escolas em Itá o projeto parecido, né, o da Leide com o Sapo Serafim em Itá, foi o agente mirim da dengue. Então, foi capacitado crianças não para elas irem a campo, para se expor a perigos e a situações complicadas, mas que elas levem para casa o certificado e que elas tenham essa orientação de pedir para o pai e a mãe tirar esses 10 minutinhos em casa, para o avô, para a avó, para o tio, e olhar o terreno, olhar o quintal, procurar um foco, né, de água parada, porque a fêmea deposita os ovos ali e eles esperam a situação adequada para eclodir, mas eles duram mais de 1 ano. E uma fêmea deposita mais de 400 ovos. Então, é uma dificuldade muito grande se não tiver o apoio e o engajamento da comunidade. Então, a gente vem se estruturando. Hoje, a gente já tem um fluxograma bem elaborado, a equipe já está capacitada, já está treinada. A questão dos medicamentos, a gente tem a compra todo início de ano, final de ano, a gente tem a projeção para o próximo ano. E, junto a isso, o Estado fez um levantamento, né? Um pregão de valores de medicamentos e a gente aderiu a essa ata, né? Então, é um suporte que a gente tem a mais caso a gente volte a ter uma situação parecida, né? Como a gente teve de enfrentamento à dengue, para nós estarmos e ter esse apoio do Estado para não deixar faltar os medicamentos e os insumos, né? Porque não tem como tu atender o paciente com a falta de soro, com a falta de dipirona, que são os principais medicamentos, né? Que te ajudam a combater e a estabilizar o paciente, porque o paciente fica muito prostrado, ele tem febre muito alta, ele desidrata muito rápido, então é muito importante o fluxograma e a atenção dos profissionais de saúde, para evitar que esse paciente vá evoluir de uma forma mais grave, né, para uma dengue hemorrágica, por exemplo. Esse espaço que a FECAM disponibiliza no debate à saúde é trazer isso aos demais municípios, que situações vivenciadas tanto em Itá quanto em Concórdia, que a Juliana e a Leide estão relatando, que possam servir de incentivos, de ajuda aos demais municípios. Esse espaço foi criado com esse intuito, de aproximar a Secretaria Municipal de Saúde lá do município, para que as boas práticas, as boas ações surjam efeitos e sejam compartilhadas, né, Leide? Porque no SUS a gente precisa compartilhar as boas experiências, as boas práticas. A gente teria assunto o dia todo, né, Leide e Juliana? Porque a saúde é tempo sensível, tem muitas demandas a serem tratadas, a serem faladas. Mas o nosso espaço é reduzido e a gente gostaria que agora, Leide, você fizesse as tuas considerações finais, que mandasse um abraço lá para a sua equipe, que é a sua retaguarda no dia a dia, que faz toda a diferença na população de Concórdia, no seu dia a dia. Então, Leide, as suas considerações finais.
Realmente, Elton, essa troca de experiências é muito importante na saúde. E nós lá com Concórdia, como o surto começou em Itá, depois foi passear, depois veio para nós. Então, a gente estava esperando, sim, né? Mas a gente nunca acha que vai ser como foi. Realmente, se acontecer no município de vocês, se vocês tiverem, tem que ter estrutura. Poltronas adequadas, o hospital não dá conta da internação, você tem que hidratar, né? Começa com hidratação via oral ali nas filas, mas depois eles vão para a poltrona, você tem que fazer a hidratação injetável também, porque o paciente ele evolui muito rápido, então isso é bem importante. E então, Elton, agradecer a FECANT, agradecer mais uma vez, né? E sem dúvida nenhuma, a nossa força está nos nossos profissionais. Nós somos a parte da gestão, mas quem está lá na ponta, né, fazendo todo esse trabalho, são os profissionais da saúde. Então, são guerreiros, né? Eu falo que enquanto todo mundo ficou em casa, trabalhou home office, na pandemia, tudo, os profissionais de saúde estavam na linha de frente e continuam na linha de frente. Então, toda a minha gratidão a esses profissionais, a toda a equipe, enfim, técnicos, né, da dengue, profissionais de uma forma geral, né? Eles são importantíssimos e são o nosso suporte. Agradecer também a toda a prefeitura, porque na dengue, principalmente, todas as secretarias se envolveram nos mutirões, o sábado, todos os profissionais da prefeitura, né? Nós tínhamos um grupo e o pessoal ia aderindo, ia para o mutirão. Agradecer também ao nosso prefeito, o Rogério Pacheco, também pela sua sensibilidade e por ter nos proporcionado, entendeu rapidamente e nos proporcionou todas as condições possíveis para que nós fizéssemos esse enfrentamento. Então, obrigada, né, a toda essa equipe e espero que esse ano, que esse verão que vem chegando aí, a gente fique um pouco mais tranquilo, mas nós estamos sempre em estado de alerta. E como disse a Juliana, o trabalho da dengue ele não parou no inverno. Nós continuamos trabalhando firmes, né, para que a gente tenha um verão mais tranquilo. Muito obrigada. A sentinela e a prevenção na saúde continua. Juliana, pode fazer o uso da palavra para suas considerações finais, tecer um agradecimento à tua equipe lá de Itá, que faz esse suporte para a tua gestão ter sucesso no dia a dia e os munícipes serem bem atendidos. Com certeza. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez, Elton, agradecer a FECAM por esse importante espaço, né, de diálogo, de construção. Agradecer imensamente a equipe da saúde de Itá, a todos os profissionais, em todos eles se envolveram, se dedicaram, gratidão, a gente passou por muitos desafios desde o ano passado, com a pandemia, com a Covid, posterior à dengue também, e se não tiver esse trabalho em equipe, a equipe fortalecida, a gente não consegue vencer os desafios diários. Né? Como a Leide colocou, nós estamos na gestão, mas por trás de nós tem toda a estrutura de uma equipe preparada, engajada e motivada. Nós estamos sempre procurando dar todo o suporte e respaldo através da administração municipal. Gostaria também de agradecer ao prefeito Clemor Batiste, à secretária de administração Joyce, que nos deu todo o suporte, que mobilizou todas as equipes e secretarias do município de Itá, também envolvidas e engajadas em todos os mutirões. Tivemos todo esse suporte. Só dessa forma, somente assim, a gente consegue vencer os desafios diários. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Leide. Então, eu quero aqui fazer mais uma parte, assim, da importância também da participação de vários setores da sociedade. Foi fundamental. Nós tivemos lá a força-tarefa, que são reuniões semanal. Porque a gente precisa também, não é só ir a campo trabalhar, mas a gente precisa sentar, avaliar, estruturar, trabalhar com planejamento, com inteligência, né? Para que o nosso trabalho, porque o trabalho de todos, realmente ele surta efeito. Então, foi muito importante essa parceria aí de todos os órgãos envolvidos, né? Porque a dengue não dá para apontar o dedo para ninguém. A gente tem que apontar o dedo para a gente e cada um está fazendo a sua parte. Obrigado, Juliana. Obrigado, Leide. Esse espaço que a FECAM disponibiliza de trazer a realidade lá do município para demais outros municípios compartilhar boas práticas, boas experiências, é o que faz o resultado para o seu município.
Então a gente quer mais uma vez agradecer, Leide, a disponibilidade, a você, Juliana, a disponibilidade de vir nos prestigiar no nosso terceiro episódio do FECAM Debate Saúde. Até logo e o nosso muito obrigado.